quando se fala em responsabilidade, hoje adota-se uma teoria chamada teoria da responsabilidade sêxtupla. Indica que a mesma conduta irregular praticada por um agente público pode lhe gerar até 6 tipos de responsabilidade. 6 espécies de responsabilidades autônomas, com suas próprias características, suas próprias sanções, de modo que, inclusive, o agente pode sofrer as 6 ou 5, 4, 3, não importa. É possível até que ele esteja absolvido em uma delas e seja condenado em outra, porque são 6 instâncias independentes de responsabilidade. Então, nesse sentido, nós vamos agora abordar uma das 6, chamada responsabilidade por improbidade administrativa, que tem fundamento constitucional. Ou seja, lá em 1988, quando essa Constituição atual foi promulgada, o legislador constituinte já estava preocupado com o tema improbidade, considerando que o improbo é aquele que detém um cargo, um emprego ou uma função e faz mau uso desse cargo. De modo que o legislador decidiu criar medidas acautelatórias, passíveis de punir o agente público praticante da improbidade. Isso mesmo antes do advento da lei. Porque a lei de improbidade ela é do ano de 1992, é a lei 8.429. Então, 4 anos antes da lei ser publicada, já existia previsão constitucional. O improbo já deveria ser punido, dependendo de uma lei para regulamentar melhor a aplicação dessas sanções. Então, antes de apresentar a vocês a lei de improbidade, que é a lei de 1992, lei 8429, vou colocar um pouco sobre a fundamentação, a previsão constitucional acerca da improbidade. Então, vem comigo aqui para o quadro. Começo com fundamento constitucional. Nós vamos lá para o capítulo da administração pública, mais especificamente artigo 37. Artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. O artigo 37 é justamente aquele que aborda a improbidade. Lembrando que não havia nem mesmo previsão constitucional para a improbidade. Aliás, previsão na lei, somente constitucional. Então, determinou o legislador constituinte de 88 que o improbo é um super irresponsável, afinal ele detém um cargo, um emprego, uma função e o utiliza indevidamente. Então ele pode sofrer até 4 medidas acautelatórias. Olha como a dica é simples. O improbo é um super irresponsável. Daí que ele poderá sofrer até 4 medidas cautelares. Olha a primeira, ele vai ter a suspensão dos direitos políticos. Suspensão não é perda, muito menos cassação. Eu digo isso porque a cassação de direito político é algo completamente proibido no artigo 15 da Constituição Federal. Eu não posso cassar algo que é inerente ao indivíduo na sua condição de cidadão. Perda é possível, mas aqui não é perda de direito, aqui é suspensão. Direitos políticos ficarão suspensos por até 14 anos, de acordo com a modalidade de improbidade, onde o improbo não poderá nem votar e nem ser votado. É a primeira medida. A segunda é perda, agora é da função pública. Não é do cargo público, porque o cargo público só vai ser perdido mediante um processo disciplinar, com direito a contraditório, ampla defesa e recurso. Aqui perde-se apenas a função pública que aquela pessoa detinha. O I, indisponibilidade dos bens. Os bens ficarão bloqueados, indisponíveis, não poderão ser vendidos, doados ou emprestados. Porque caso esse improbo venha a ser condenado a devolver ao erário o prejuízo ocasionado, é necessário que se tenha bens de onde o prejuízo vai ser extraído. Aí vem o ressarcimento ao erário. Não é toda modalidade de improbidade que gera ressarcimento ao erário, não, mas é possível que ele seja aplicado e para isso é necessário que o improbo tenha patrimônio. Então, o legislador constituinte criou essas 4 medidas, são medidas cautelares porque elas vêm mesmo antes do advento da lei. 4 anos antes da lei já existia a previsão da improbidade na Constituição. E diz mais, além dessas 4 sanções, ainda é possível que sejam criadas outras sanções de natureza penal. Porque se você observar bem, das 4 medidas eu só encontro medidas de natureza civil e administrativa. Por exemplo,
A suspensão dos direitos políticos trata da capacidade de votar e ser votado, ela termina sendo uma sanção de natureza civil. Já a perda da função pública faz com que ele perca aquela função de direção, chefia, assessoramento, já é uma sanção de esfera administrativa. Aqui é responsabilidade administrativa. A indisponibilidade de bens fará com que os bens fiquem bloqueados. Depende, então, de uma determinação judicial, sanção de natureza civil. E a mesma coisa o ressarcimento ao erário. Os bens ficarão bloqueados para que, caso esse improbo venha a ser condenado a ressarcir, ele tenha de onde tirar esse patrimônio. Daí que as duas últimas sanções, elas acabam estando muito próximas. De modo que a Constituição diz que, além dessas medidas aqui previstas, ainda é possível que outras sejam aplicadas. Essas outras estão inseridas dentro do contexto da responsabilidade penal. Então, vejam, sanção de natureza civil, administrativa e penal. Isso mesmo antes do advento da lei. Aqui era previsão constitucional, aqui já demonstrava a preocupação do legislador constituinte de 88. Um pouco mais de 3 anos, quase 4 anos depois, surge a lei. E é a lei que vai detalhar como essas medidas serão aplicadas. Por quanto tempo ele ficará com direito político suspenso? Qual o procedimento para a perda da função? Quem é que determina a indisponibilidade de bens? Tudo isso vai estar previsto na lei. Mas eu preciso que você compreenda que o fundamento constitucional, ou seja, a previsão do sancionamento para o improbo, já existia no artigo 37, parágrafo 4º. Então, essa é a base constitucional. Com isso, eu venho aqui para, finalmente, apresentar a lei para vocês. A nossa lei é a Lei 8429, de junho de 92. Objeto da lei: dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática do ato de improbidade de que dispõe o parágrafo 4º do artigo 37. Porque, afinal, lá no parágrafo 4º existem as medidas, mas eu não sei a extensão das medidas e muito menos a aplicabilidade dessas sanções. Quem vai definir é esta lei, com uma observação importante. Olha só, redação dada pela Lei 14.230 de 2021. Por que a lei de improbidade vem sendo cobrada com tanta frequência nos atuais concursos públicos? Sempre cobrou improbidade, é verdade, é uma lei frequente em prova. Mas nos últimos tempos, isso aqui tem sido excessivo. Por quê? Porque nós tivemos mudanças significativas em 2021 por conta da Lei 14.230. Foram tantas as mudanças que eu até me atrevo a dizer que seria melhor uma nova lei. Mas o legislador manteve a 8429, introduzindo as modificações, de modo que o que você estudou acerca de improbidade vai ter que estudar de novo sob a ótica da atual lei de 2021. E é exatamente isso que faremos a partir de agora. Nós vamos atualizar a lei de improbidade, que continua sendo aquela lá de 1992. Mas agora, sob as premissas, as modalidades, as sanções e os procedimentos oriundos da lei de 2021. E uma vez que eu já apresentei a vocês o fundamento constitucional, vamos entrar aqui nas disposições iniciais acerca da improbidade. É o nosso primeiro tópico. Disposições iniciais. De modo que eu logo apresento a vocês o artigo 1º, que diz: o sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Olha, o objetivo aqui é preservar a imagem da administração pública, sua integridade, sua moralidade e principalmente seu patrimônio. Mas os detalhes, as modificações que eu comentei que foram muito relevantes, começam logo aqui no parágrafo 1º desse artigo. Observa. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas, ou seja, intencionais, que estejam tipificadas, previstas nos artigos 9, 10 e 11. Então, nós precisamos conhecer bem os artigos 9, 10 e 11 e entender que é necessário o dolo. É necessário a intenção do agente na prática da improbidade. Algo bem diferente do que estudávamos na redação original dessa lei. Era possível, sim, no caso de improbidade que gerava prejuízo ao erário,
que o improbo seja condenado por improbidade apenas com a culpa. Admitia-se dolo ou culpa na improbidade, modalidade de prejuízo ao erário. Agora não admite mais. Nesse momento, com as modificações provenientes da Lei de 2021, só existe improbidade dolosa, intencional. A culpa não gera mais a improbidade. Isso é uma modificação muito significativa, sim. Isso mexeu muito com a quantidade de sentenças que nós já tínhamos condenando o improbo por culpa. Agora, vai retroceder? Não. Não, porque quando o artigo 5º estabelece a excepcionalidade de retrocesso da lei, a lei, podendo ser aplicada a casos pretéritos, ele deixa bem claro, só se admite a retroatividade da lei penal para benefício do réu. Eu até entendo que a modificação acabou sendo benefício, porque a culpa não é mais improbidade. Até entendo que é um benefício, mas tem que ser a lei penal. Aqui nós não estamos falando de lei penal. A lei de improbidade administrativa, ela tem natureza administrativa. Embora tenha tramitação judicial, ela não tramita administrativamente, ela tem natureza administrativa. Fica essas duas observações aqui para vocês. Lei de improbidade administrativa, ela tem, portanto, natureza administrativa. Então, se ela tem natureza administrativa, significa dizer que não cabe a possibilidade de retroagir para benefício do réu, porque a única lei que retroage para benefício do réu, segundo disposto no artigo 5º da Constituição, é a lei penal. Aqui, a lei tem natureza administrativa. E o processo tramita judicialmente. Natureza administrativa e processo judicial. Se é um processo judicial, significa dizer que o responsável por julgá-lo vai ser um juiz de direito. Então, já introduzimos aqui no artigo 1º a total inexistência de improbidade culposa. Tem que ter dolo, e dolo é a intenção. Se você ficou na dúvida sobre qual é a extensão do dolo, olha o que diz o parágrafo 2º. Qual seria mesmo o conceito de dolo? Conceito atribuído legalmente de dolo. É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, não bastando a voluntariedade do agente. Por isso que não se admite a culpa. Não basta a voluntariedade do agente, é a vontade dolosa, é a intenção. Então, o conceito é vontade livre e consciente, exige a intenção. Parágrafo 3º, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito afasta a responsabilidade por ato de improbidade. Então, o mero exercício da função pública sem comprovação do dolo, não adianta, mas ele era o gestor público, não importa. O fato dele ser o gestor não fará com que o ato seja improbo. Para que o ato seja improbo, é necessária a intenção em praticá-lo. Exige-se o dolo, sem exceções. Então, é a primeira característica que me chama a atenção na atual lei de improbidade. Exige o dolo. Aí vem aqui para a segunda. Mas quem seria mesmo o sujeito? Quem seria o sujeito ativo e passivo da lei de improbidade? Quem é que pratica a improbidade? O artigo 2º trata disso de forma extremamente ampla. Ele deixa bem claro que para os efeitos desta lei, considera-se agente público. Pode ser o agente político, pode ser o servidor público, pode ser inclusive todo aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, seja por eleição, nomeação, designação, contratação, qualquer outra forma de investimento, vínculo, mandato, cargo, emprego, função. Ou seja, basta que ele esteja atuante em nome do poder público. Quem é então o sujeito ativo? Quem pode praticar a improbidade? Porque eu tenho o ativo, que é quem pratica, e tenho o passivo, que é contra quem se pratica a improbidade. O sujeito ativo é qualquer pessoa que atua em nome do poder público, independente do vínculo, independente até mesmo se é ou não remunerado. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa que atua em nome do poder público. Qualquer pessoa atuante em nome do poder público. Esse é o conceito ativo. Tem o passivo? Tem.
Nós vamos ver quem são as autoridades a que se aplicam, mas a princípio o conceito de sujeito ativo é qualquer pessoa, porque afinal a improbidade administrativa nada mais é do que o ato ilegal ou contrário aos princípios básicos da administração, que são cometidas por quem? Pelo agente público. Então, por isso que eu categorizo como qualquer pessoa atuante em nome do poder público. Ele será cometido pelo agente público durante o exercício da função pública ou então meramente decorrente dessa função. Então, esse ato de improbidade, qualificado como administrativo, nós já vimos que ele tem natureza administrativa, não é natureza penal. Ele, na verdade, segundo ele, a improbidade é aquele impregnado, aquele ato que está impregnado, está prejudicado como desonesto ou desleal. Então, daí que o sujeito ativo é bastante amplo, qualquer agente que exerce a função. Quem são essas entidades que ele menciona? Inclusive, as entidades. Olha só, é logo em seguida, quando ele cita aqui. No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas na lei o particular que celebra com a administração pública convênio, contrato, repasse, contrato de gestão, termo de parceria ou acordo cooperativo. Então, todos eles aqui são considerados improbos. E se você voltar aqui um pouco, quando ele diz entidades referidas no artigo 1º desta lei. Nesse contexto aqui, vou colocar para vocês aqui um resumo das sujeições. Então, vem aqui para o quadro. Estou falando de improbidade administrativa. E agora eu quero fixar quem são os sujeitos da improbidade. Quem é que pode praticar a improbidade? Sujeição ativa, aquele que pode vir a praticar a improbidade. Quem são? É o agente público. Então, nós começamos já colocando que qualquer pessoa que atua em nome do poder público. É, de fato, o agente público. Aquele que exerce, mesmo que de forma transitória sem remuneração, uma função pública. Mediante eleição, designação, nomeação, contratação ou qualquer outra forma de investidura. E também em algumas entidades. Ele exerce essa função onde? Ele exerce em entidades da administração pública direta. Ele atua em entidades da administração pública direta ou indireta. A direta são os entes federativos e seus órgãos. A indireta são as entidades colaboradoras, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas pode ser que ele atue também em empresa incorporada ao patrimônio público, também é possível. Empresa incorporada ao patrimônio público. Atua também em entidade para cuja criação ou custeio o erário participe com mais de 50% do patrimônio ou receita. Entidades cuja criação ou custeio tenha mais de 50% de participação estatal. Participação do Estado. Pronto. Esse é o agente público sujeito ativo. Lembrando que podem ser praticados por qualquer agente, servidor ou não. Então, a busca da lei não é apenas punir o corrupto, mas também o corruptor. E ainda é possível que essa responsabilização se aplique a um particular sem vínculo. Sujeito ativo também pode ser um particular sem vínculo. Como assim? Uma pessoa que não tem nenhum vínculo com o poder público pode ser considerado improbo? Pode. Particular sem vínculo com a administração pública também pode ser considerado um improbo quando ele de forma direta ou indireta colabora para a prática de uma improbidade por uma autoridade pública. Então, ele chega e convence um agente público à prática de improbidade. Ele está colaborando de forma direta ou indireta, então ele também se enquadra como improbo. Um exemplo bem clássico. O particular, sem vínculo algum, chega num órgão público e oferece propina para que um servidor lhe favoreça algo no âmbito da administração.
Se o servidor recebe, estamos diante de 2 corruptos e de 2 improbos. Significa dizer que vai haver responsabilidade tanto penal quanto por improbidade. Penal, porque eu tenho corrupção ativa e corrupção passiva. E improbidade, por quê? Porque eu tenho alguém que ofereceu e o outro que recebeu. Ambos são improbos, inclusive o particular, mesmo sem nenhum vínculo com o poder público, ainda assim ele será considerado improbo, porque de forma direta ou indireta ele colaborou para a prática da improbidade. Então, esse é o particular sem vínculo. Agora, digamos que o particular sem vínculo chega, oferece a propina e o servidor não recebe. Nesse caso, nós não temos nenhum dos dois aptos classificados como improbos. O servidor não recebeu, então ele não é improbo, e o particular que ofereceu não é improbo porque ele não conseguiu convencer um servidor a praticar a improbidade. Nesse caso, não tem improbidade, porém vai ter responsabilidade penal, sim, do particular, que vai ser processado por corrupção. Então, assim, o que nós temos aqui no quadro é a sujeição ativa. A pessoa que pode praticar o ato ilícito. Bastante amplo. Contra quem? Contra autoridades que estejam inseridas no contexto da lei. E o conceito de agente público super amplo. Tá? É uma legislação bastante ampla que nos traz espécies diversas de possibilidade de que o agente pratique a irregularidade. Portanto, uma vez que eu conheci o sujeito ativo, eu volto aqui para a minha lei. A fundamentação para o sujeito ativo está no artigo 2º. Vou lá para o artigo 3º. As disposições da lei serão aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade. É o particular sem vínculo que eu acabei de explicar para vocês. Mesmo sem vínculo, ele pode ser considerado improbo, sim, porque de forma direta ou indireta ele praticou para a improbidade, ele colaborou para que um servidor pratique uma improbidade. Então, o que você tem que observar é que o particular improbo está condicionado ao fato de que um agente público também é improbo. Parágrafo 1º. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado, eles não respondem pelos atos de improbidade que venham a ser imputados à pessoa jurídica, salvo se comprovadamente houver participação em benefício direto. Então, nesse caso, eles responderão pelo limite de sua participação. Bem interessante esse parágrafo 1º do artigo 3º. Porque muitas vezes o sócio, o diretor, ele nem tem interferência na atuação da pessoa jurídica. A pessoa jurídica pratica a improbidade, não faz sentido cobrar dele, não faz sentido puni-lo. A não ser, como ele deixa bem claro, salvo se houver participação em benefícios diretos. Aí, neste caso aqui, aí sim eu posso gerar um enquadramento da improbidade. Portanto, o artigo 3º, assim como o artigo 2º, estão inseridos ainda no contexto do sujeito ativo, que é aquele que pode vir a praticar o ato de improbidade. Ambos. É a chamada sujeição ativa. Parágrafo 2º ainda desse artigo diz que as sanções dessa lei não se aplicam à pessoa jurídica caso o ato de improbidade seja também sancionado como ato lesivo à administração de que trata a lei. Porque aqui são os crimes de corrupção. Isso aqui é para evitar o bis in idem. Só por isso. É só para evitar o bis in idem. Por isso que não pode aplicar 2 vezes. O bis in idem é aplicar a mesma sanção decorrente do mesmo crime 2 vezes. Aí vamos lá para o artigo 7º. E se houver indício de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias. Se houver indício de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos terá que representar ao Ministério Público para as providências. Esse ponto aqui é bem importante e tivemos muitas modificações na atual lei. Modificações essas que ainda serão discutidas aqui em um momento posterior, quando nós formos ver o procedimento de apuração. Mas já deixo muito claro. A autoridade que tomou ciência representa o Ministério Público. Ela representa sob pena de ser punida por omissão. Porque ao tomar ciência de uma irregularidade, a autoridade não age só por ação, ela age por ação e por omissão. Tomou ciência e não fez nada, ela também será responsabilizada. Então, comunica ao Ministério Público para as providências. Nesse contexto aqui, esclarecemos ainda que as denúncias contra improbidade podem advir de diversas fontes.
sendo as mais comuns os servidores públicos. Os mecanismos de correição dos órgãos públicos, como o controle interno, processo administrativo, comissão sindicante, pode ser advinda também do Ministério Público. Também do Ministério Público é possível. Então, nós temos aqui mais uma situação concreta de modificação. É advinda também do MP. O que mais que eu posso citar? Tribunais de contas, fontes abertas como revistas, jornais, blogs. É público e notório que os acusados de improbidade geralmente são pessoas poderosas e acobertadas por agentes públicos. Então, por esse motivo, é que deve ser muito amplo o instrumento, o mecanismo, o caminho para a denúncia. Então, bem interessante o artigo 7º. Se houver indícios de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representa ao Ministério Público competente, para que este tome as providências necessárias. Aí, vindo para o artigo 8º, ele nos diz que o sucessor ou herdeiro, herdeiro daquele que causa dano ao erário ou que vem assim enriquecer ilicitamente, estão sujeitos apenas às obrigações de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Isso aqui tem base constitucional. A base aqui é o artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a pena não se transmite. É o princípio da responsabilidade personalíssima. Pena personalíssima. A pena criminal não se transmite. Qual é a única ressalva? A civil. A única ressalva chama-se obrigação de reparação de dano, porque esta sim poderá ser transmissível aos herdeiros até o limite do patrimônio deixado. Então, não é também de forma ilimitada. Transmissão, sim, mas somente até o limite do patrimônio deixado. Então, assim, fechamos a primeira parte. Não, tem o 8º-A. Olha que as modificações dessa lei trouxeram novidades. Olha o que diz o 8º-A. A responsabilidade sucessória aplica-se também na hipótese de alteração contratual, de transformação, incorporação, fusão ou cisão societária. Por quê? Porque a improbidade também recai sobre a pessoa jurídica. A sucessão para os demais sócios também poderá recair sobre a pessoa jurídica. Daí a ressalva aqui do 8º-B. Então, com isso, fechamos a primeira parte do estudo da lei de improbidade. Nós entendemos aqui as disposições introdutórias e, principalmente, quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo da improbidade e a necessidade de que em todas as modalidades de improbidade tenhamos a figura do dolo, a figura da intenção, a vontade que o agente possui de praticar o ato ilícito. Na próxima aula, dando continuidade, já vou colocar para vocês as 3 atuais modalidades de improbidade para que possamos, então, reconhecer as condutas dentro de cada uma das modalidades. É matéria, portanto, para o próximo vídeo. Muitíssimo obrigada e até lá!